Graças a Deus. Boa noite, igreja do Senhor, sejam bem-vindos. Vamos nos alegrar na presença dele, entrar na presença do Senhor bastante, foi aplaudindo Jesus bem forte. Amém? Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Diga para o seu irmão, atrás eu não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Eu estou com pé, atrás eu não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus aqui, onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente, eu atrás não volto, não volto não. Se me deixarem, meus pais e amigos, se me cercarem, muitos perigos. Se me deixarem, meus pais e amigos, diga aqui, atrás não volto, não volto não. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, nós vamos entrar nessa presença santa, maravilhosa. Convido você a fechar os seus olhos agora. Vamos navegar no oceano do Espírito. Deixa essa presença de Deus ter liberdade aqui agora. Amém? A palavra do Senhor diz que onde há o Espírito de Deus, e onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então deixe Ele entrar e passear no nosso meio com liberdade. Dê liberdade ao Espírito Santo de sondar o teu coração agora. Dê liberdade ao Espírito Santo de mudar a tua visão. Dê liberdade ao Espírito Santo dele te tocar, dele compungir o teu coração. Porque somente o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos ensina
Deus que todas as manhãs renova sobre nós as misericórdias. E isso é a causa de não sermos consumidos. Porque como Davi disse, se não fosse o Senhor a minha alma, há muito tempo já não estaria aqui. E o meu corpo já estaria no céu. Na sepultura ninguém pode te louvar, meu Deus. Na sepultura não há indústria, não há ciência, não há louvor, não há nada, não há nada. Eu quero te louvar, te louvar. Eu quero me alegrar. Vamos aplaudir a Jesus bem forte para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, maravilha. Há uma canção que diz: hoje é dia de libertação. Pastora, mas eu sou Jesus, eu sou liberta. Mas às vezes a nossa mente está presa com alguma coisa, uma preocupação, talvez está presa uma lembrança do passado. Então todos os dias é o dia que o Senhor escolhe para nos libertar de algo, de um medo, de uma dúvida, de um temor. Você tem liberdade na presença dele. Não estou falando que você tem demônio, amém? Você não tem, mas às vezes tem algo te prendendo. Então, eu quero me libertar disso, amém? Então nós vamos louvar ao Senhor. Hoje é dia de libertação, amém? Na, 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 na.
pastores se converteram, bem anos 2000, lá atrás. Amém, queridos? E é nessa mesma fé que nós devemos prosseguir todos os dias. Nenhum pensamento negativo, nenhum sentimento de tristeza, nem medo, nenhuma dúvida, nem a poeira de um pensamento de derrota tem que estar em nós. Você tem que pedir libertação. Senhor, eu não quero me preocupar. Ansiedade, sai. Tristeza, sai. Desânimo, sai. É isso que você precisa se colocar diante de Deus para pedir isso ali. Deus ouve e responde o quê? A oração. Você está diante de um Deus que ouve e responde a oração. Então agora é o seu momento com Deus. Pede o que você precisa. Você vai buscar de Deus aqui hoje. Você vai buscar na presença do Senhor. Então peça Ele agora, feche os seus olhos mais uma vez. Oh, Senhor, nós fazemos parte dessas muitas gerações que estão rendidas em louvor, das muitas gerações que cantam ao Cordeiro e rendem ao Espírito Santo uma canção. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. E os que em ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro
serafins, eles cercam o trono de Deus, dia e noite. Eles ficam cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Meu irmão, isso é uma prévia que nós estamos fazendo aqui agora. É apenas uma prévia do que faremos naquele grande dia. Estaremos diante do trono do Rei, cantando: Santo és teu nome, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos, poderes e governos, teu nome é sobre todo. E os anjos cantam: toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo para sempre. E os anjos toda a criação, Santo, exaltado, exaltado é, Santo, Santo para sempre. E a igreja clama, e a igreja clama: Santo, sim ao Rei dos Reis, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Oh Jesus, exaltado seja o Senhor, Deus da nossa vida, Senhor da nossa história, dono dos nossos dias, Deus que com tanto amor nos amou primeiro. Oh Deus de maravilhas, oh Deus que se torna grandioso, nós que somos tão pequenos. Oh Deus, tens liberdade em nosso meio, tens liberdade neste lugar. Salmos número 27. O Salmos número 27 declara que Davi, ele pediu uma coisa ao Senhor, como todos nós fazemos aqui. Uma coisa pedi ao Senhor, mas muitos só pedem e não vão em busca de se envolverem mais com a presença dele. O Davi, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei. Eu posso morar todos os dias na casa do Senhor e aprender no teu santo templo. Oh meu irmão, quando você pede algo a Deus e você busca, você começa a encontrar direções para a tua vida. E na casa do Senhor você começa a habitar. Você começa a dar passos de certeza, passos de fé. E aí você começa a avançar na vida, porque você está aprendendo na casa do Senhor, onde você está habitando, morando. Não quer dizer que você vai pegar suas malas e vai se mudar para a casa de Deus, não. É aquele desejo de sempre querer estar lá, habitando naquele lugar de adoração, lugar de aprendizado, lugar que floresce a Deus.
e o seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Me suave, Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Sua graça me Fique tranquilo na presença de Deus, amém? Hoje eu vou trazer o maná para você, que está lá em Isaías capítulo 43, vamos lá? Mas a palavra de Deus continua firme e forte. Pode passar a cela? A palavra de Deus não passa, amém? Então deixe teu coração bem aberto, em nome de Deus. Não durma, não converse com seu irmão, amém? Não beba café no culto. Brincadeiras à parte, vamos lá, Isaías capítulo 43, versículo 26, irmãos. Uma palavra bem conhecida. Eu gosto de pegar um versículo assim, irmãos, como esse, igual aquela carne. Imagina uma carne de costela que ela não amoleceu toda. Já comeu carne assim já? Aí você tem que ir tirando os pedacinhos. Aí você vai tirando os pedacinhos e vai te alimentando. Você consegue comer ela por inteiro. A palavra de Deus tem hora que você tem que parar. Dá para ler assim, às vezes tem que parar, meditar. E Deus me cobrou muito isso hoje pela manhã. Estava meditando no meu devocional e Deus me cobrou muito isso. O povo de Deus está com tanta pressa que não para mais para meditar nas coisas de Deus. Ouvem e saem. Porque eu tenho que fazer isso, tenho que resolver tal coisa.
Tem muitas marcas aí nessa vida. Estão sobrecarregados por causa do tempo. Pastor, eu não tenho tempo para nada. Tem sim. Está faltando só organizar um pouquinho. Definir o que realmente é prioridade na sua vida e o que não é. Sexta-feira trouxe uma palavra na nossa IGD lá de Terra Vermelha, falando sobre, eu até citei na oração, João capítulo 7, onde Jesus, no final da festa de Jerusalém, ele chega e fala: se alguém tem sede, vem a mim beber. Um comunicado universal a todos. Mas depois ele muda o discurso e diz: quem crê em mim, ainda que tenha sede, do seu interior vai fluir o quê? Rio de águas vivas. Então você tem aquele entendimento que o discurso ele muda quando você começa a dar atenção. E algumas pessoas naquela festa, eu até brinquei lá no nosso IGD, eu brinquei assim: acho que Jesus bebeu demais na festa. Aí ele chega no final de uma festa e fala: quem está com sede? Todo mundo já tinha bebido, já tinha comido, estavam preparados para ir embora. Mas ele chega e diz: ó, tem alguém com sede? Porque não é uma sede física, é uma sede espiritual, algo que a nossa alma necessita. Então, como ele conhece os corações, ele viu dentro daquele lugar algum coração sedento de alguma coisa. O povo hoje, por causa da pressa, nem come direito, nem bebe água direito. Se no físico está assim, agora você começa a imaginar o espiritual da pessoa, como é que está? Totalmente enfraquecido. Então Deus nos cobrou muito isso pela manhã. Nós precisamos meditar mais na palavra de Deus. Amém? Isaías 43, versículo 26, ele começa dizendo assim: procura lembrar. Mas quem é que está falando aqui? É Deus. Pastora, Deus está com Alzheimer, perdeu a memória? O que aconteceu? Não é que Deus se esquece, irmãos. Pode o homem esquecer, a mãe esquecer do filho, o homem se esquecer de tudo, mas todavia o Senhor disse que não se esqueceria da gente. Mas no fato, irmãos, de eu estar lembrando algo para Deus, eu estou lembrando, porque quem esquece é a gente. Na correria do dia a dia, nos esquecemos quão grande o Senhor é, e continua assim. Então, quando Deus ele fala: olha, procura me lembrar, aí você começa a meditar na palavra de Deus. Você começa a buscar lá do seu interior. Aí entra em operação o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só para falar línguas estranhas. O Espírito Santo nos ensina tudo que a gente tem que fazer, e ele nos faz lembrar da palavra de Jesus. E aí você começa a lembrar daquilo que Jesus falou no teu coração. Eu tenho uma palavra comigo, irmãos, que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Na época do Covid, naquela primeira Covid que teve, a pastora pegou o Covid. Estava tratando como se fosse uma sinusite normal. Mas no final das contas, depois passou o sufoco, eu descobri que eu tinha pego o Covid, mas graças a Deus passou, venci, não tivemos tantas complicações. Mas foi passando os anos, eu fui me esquecendo das coisas. Me esqueci. Eu comecei a me esquecer de trechos da minha vida. Eu tenho 3 filhos, em idades diferentes. Uma faz 11 amanhã, a outra faz 15 em dezembro, e o mais novinho fez 3 em junho. Eu não lembrava delas pequenas. Não tem tanto tempo. Eu não lembrava delas pequenas. Eu falei: gente, o que está acontecendo? E as coisas mais recentes eu comecei a esquecer. Eu conversando com a minha mãe hoje, ela falou assim comigo, falou assim: Daiane, você sempre está aí falando que você esqueceu algumas coisas na sua vida. Mas eu fiquei reparando que a palavra de Deus você não esqueceu. Olha só que coisa interessante. Eu vi um vídeo também de uma senhora que ela esqueceu todo mundo da família com mal de Alzheimer. Mas aí quando a filha pergunta quem é Jesus, ela fala: é o meu Salvador. Ela esqueceu de tudo, menos do Senhor, que é o mais importante. Então, algumas coisas na nossa vida, por conta às vezes de um trauma, de uma doença, de um momento difícil, a gente acaba esquecendo.
nós esquecemos da própria palavra de Deus. E é onde que é importantíssimo, imprescindível que o Espírito Santo venha e ele começa a ativar essas lembranças. E eu tenho uma palavra que eu nunca vou esquecer na minha vida, que Deus me deu, quando eu nem sonhava em conhecer quem era Jesus. João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. E realmente, irmãos, estou 42 anos nas costas, né? A gente fala assim, 42 anos, caminhando para a melhor idade, a maravilha. Mas eu comecei a reparar que trechos da minha história eu não conseguiria ter chegado onde eu cheguei se não fosse o Senhor. Aí você começa a ver que a palavra de Deus, a quem crê, não é só quem quer, tem que crer também. Talvez com sede tinha um monte de gente, mas só quem deu ouvido, quem acreditou, como diz a Escritura, começou a fluir rio de água viva dentro. A sede foi saciada. Então o Senhor usa o profeta Isaías aqui para dizer: olha, procura lembrar-me. De que eu tenho que lembrar? Do que Deus me disse. Se Ele deu uma promessa para mim, eu tenho que guardar ela com todas as minhas forças, porque é ela que vai ser o meu ponto de equilíbrio para eu não desistir, não andar em ansiedade e nem voltar atrás, ficar no ponto exato onde Deus ele vai executar aquela palavra. Porque a palavra de Deus, meu irmão, é a nossa lâmpada. Eu pregava isso no dia de ontem. É a luz dos nossos pés. Imagina que você tem 2 lanternas no seu pé. Tem tênis de criança de luzinha? Vai andando assim. Só que, espiritualmente falando, tem 2 lanternas nos seus pés. E onde você vai andando, por mais escuro que esteja, você consegue enxergar um caminho, porque a palavra de Deus está iluminando. Então nós temos que servir a Deus e entender a palavra, meditar na palavra. É simples, não tem nada difícil. Qualquer pessoa que crê, com a ajuda do Espírito Santo, tem total condição de entender o que Deus está pedindo. E ele diz aqui mais: procura me lembrar, entremos em juízo juntamente. O juízo, irmãos, é lá fora. É o momento que você entra ali, é como se fosse um tribunal. Você entra porque você tem algo que você quer ao seu favor. Você já fez, né, algum processo, já entrou com algum processo? Você vai lá, você contrata advogado, você procura testemunhas, você reúne provas, né, no mínimo 3 testemunhas, reúne as provas e você vai no dia da audiência e ali você está diante de quem? De um juiz. Mas qual o intuito de você estar ali? Porque você quer recuperar algo que te pertence. Na sua concepção é o seu quê? Direito. Diga para o seu irmão, é o seu direito. Você chega naquele tribunal exigindo o seu direito. Diante de Deus, Ele continua sendo esse juiz, meu irmão. Você chega diante dele, começa a lembrar: Senhor, um dia o Senhor prometeu, vou usar aqui a minha promessa, tá? Mas aí você usa a sua. Não vai copiar a minha não, tá bom? Eu chego diante de Deus em juízo. Senhor, quando eu tinha 10 anos de idade, sem conhecer nada, o Senhor disse que eu não ia conseguir fazer nada se o Senhor não estivesse comigo. Agora, eu estou precisando dessa palavra. O Senhor me ajude numa causa tal, tal, tal. E ali, meu irmão, você vai estendendo sua conversa. Vai falando. É simples. E aí você começa a meditar. Aí o Espírito Santo te traz até mais palavras, né? Porque Senhor, não fui eu que disse. Mas o Senhor, lá no Salmo tal, aí você lembra até capítulo e versículo, né? Que coisa extraordinária. Lá no Salmo 23, versículo 1, o Senhor disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, está faltando. O que eu preciso fazer para que volte a encher? Dispensa está vazia. O que eu posso fazer para que o Senhor encha essa dispensa? Uma coisa eu pedi ao Senhor, eu também vou buscar. Mas tem gente que é assim, ó, na mão de Deus, se larga lá e ó, achando. Aí eu pergunto: está na mão de Deus porque crê que Deus vai fazer, ou porque já está cansado de desanimar? Joga para Deus. A bola agora é de Deus. Nós temos que atentar para a nossa vida. Somos daquele discurso: se alguém crê, ou somos daqueles que quem crê?
Eu tenho que olhar para a minha vida. E na medida que eu começo a olhar, eu começo a lembrar a Deus de algo que Deus colocou no meu coração, eu entro em juízo juntamente. Meu irmão, não adianta você tentar ir resolver problemas sozinho. No tribunal você tem que entrar acompanhado de um bom, diga para mim, advogado. Quem é o nosso advogado? Meu advogado, você. Jesus. Entrou na presença de Deus, já leva a palavra, é a sua prova. Contra fatos não há argumento. Não tem o que contestar. Como que Jesus venceu o diabo na tentação no deserto? A prova, incontestável. A palavra de Deus está escrito. Contra aquilo ali não tem juízo. Não tem juízo. Contra essas coisas não há condenação. Está na palavra, é o juízo. Não tem como condenar. E aí você entra com a sua prova real. Você entra com o seu advogado. Pastor, mas tem que ter testemunha. Quem é o maior testemunha? Espírito Santo. Você está sozinho? Não. Mas quando você se adianta, cheio de ansiedade, vai tentar resolver, a prova fica para trás, o testemunho fica para trás e larga o advogado para trás. Mas só vai encontrar condenação. Está dando para você entender até aqui? Amém? Então ele diz, procura lembrar-lhe. Entremos em juízo o quê? Juntamente. Apresenta as tuas razões. Quem já participou de uma audiência, ou já assistiu pela TV, um filme, sabe que tem a hora que o acusador fala, né? Estou acusando, tal. E quem é o nosso acusador? Não é Satanás? Ele vai começar a acusar, como fez com Deus. Eu lá, seu servo, Jó, né? A gente já lá no meio da reunião do céu, e lá Jozinho do seu coração, também filhinho de papai, tem tudo, anda o dinheirinho dele para ver se ele vai te adorar. Aí o diabo ele não pode te tocar diretamente. Um giro do Senhor, o maligno não toca, mas ele começa a usar o que? Acusações diante de Deus. Usa pessoas para te acusar, para te menosprezar, para te desanimar, para jogar um balde de água fria, uma caixa d'água inteira, né? Para acabar com os teus sonhos, com a tua visão. É a hora que você tem que ir lá, lembrar do que Deus te disse. Amém? Porque se você for dar assunto para Satanás, você vai ser enganado. Porque quanto mais a gente dá ouvidos ao inimigo, mais ele dá acesso. Mas enquanto você estiver dando ouvidos ao inimigo, voltando aqui para o espiritual, enquanto você estiver dando ouvidos ao inimigo, ele vai começar a preencher a sua cabeça com pensamentos negativos. Você acha que esses pensamentos brotam de onde? Satanás soprando, ele pode tocar, mas ele pode soprar. Já viu aquele desenho que é o tapetinho? É assim ele faz. Às vezes uma pessoa vazia, e casa vazia o diabo entra. Se não tem Deus dentro dela, está vazia. O diabo entra. Aí usa para distorcer coisas, para colocar pensamentos orgulhosos, ideias de perseguição. Às vezes não tem ninguém nem perseguindo ela, mas ela enfiou na cabeça, estou me perseguindo. Ela começa a ver perseguição em tudo quanto é lugar. Fulano ri para ela, está rindo para mim. Não, está aprontando alguma coisa comigo. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Começa a criar coisas na cabeça que nem existe. Mas quando ela está na sua razão, espiritualmente falando, ela chega diante do Senhor e fala: minha razão é essa. Eu preciso mudar de vida. A minha razão é essa, eu não posso perder mais tempo. Irmãos, a vida está passando assim, ó. Domingo que vem já acaba o mês. Acabando o mês, daqui a 3 meses acaba o quê? Um ano. Aí você olha para trás. Vamos botar aqui, agosto já findou. Você olha para trás, de janeiro até aqui.
Qual o número das suas conquistas? Quantos problemas você solucionou? Quantas vezes você foi ao tribunal de Deus? Ah, pastor, a acusação estava muito forte, que eu sabia que se eu fosse, eu ia perder aquela causa. Tem que ir na certeza. Que fé é o quê? É a certeza daquilo que se espera. Eu jamais vou mover uma causa no tribunal se eu não souber que eu vou ganhar. Eu já tenho que entrar crendo. Isso aqui é meu direito. Eu vou. Eu chego diante de Deus com a certeza daquilo que me espera, que é o que diz a palavra. A Bíblia diz que o Senhor, Ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. É quando você ouve um versículo assim, quem nunca me ouviu pregar, vai imaginar assim: eu velo sobre a minha palavra, eu velo sobre a minha palavra. A quem já me ouviu pregar sabe o que eu estou falando. Todo mundo aqui já foi no velório, não já? Todo mundo já foi no velório, não é legal? Mas tivemos que participar em algum momento da nossa vida de um velório. Você sabe por que existe o velório? Você sabe por que esse momento de praticamente 24 horas? Porque muitas pessoas no passado foram enterradas vivas. E aí, quando foram desenterrar o caixão por algum motivo, os caixões estavam tudo arranhados. Da pessoa que estava viva, deu um mau surto na hora, e julgaram-se a pessoa morta e enterraram viva. Então, houve muitos casos que pessoas foram enterradas vivas. Então, daí se instituiu o velório. Eles ficam velando o morto, ou seja, vigiando para ver se está morto mesmo. Aí passa aquele momento, aí sim, leva para o cemitério e cumpre-se os ritos. Então, quando você entende isso, que Deus está velando sobre a palavra, ou seja, Ele está vigiando para que aquela palavra aconteça na nossa vida. Isso é meditação. Você começa a meditar, vai abrindo um entendimento assim para você. Poxa, Deus está ali tão preocupado em ficar olhando a palavra dele, não tem que cumprir. Por quê? Porque a palavra é uma flecha. Ela tem que acertar o alvo. Não pode jogar pérolas aos porcos. Ela tem que ser um alvo certeiro. Amém? Então é que ele entra dizendo: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente e apresenta as suas razões. Por que você veio buscar Deus aqui hoje? Por que você veio orar hoje? Ah, pastor, eu vim orar por orar. Negativo. Já começou errado. Tudo na nossa vida tem que ter um propósito. Eu vim orar para me fortalecer. É um propósito. Eu vim orar porque a guerra está grande e eu sozinho não vou conseguir. É um propósito. Qual o seu propósito aqui hoje? Para que você veio? Pessoa sem propósito é igual Satanás. É. E quando Deus ele fala para Satanás, quando ele foi lá no céu perturbar a reunião que estava tendo lá, para falar do Jó, Deus pergunta para ele: você está vindo aonde? E ele fala o quê? De perambular, vagabundear, transitar pela terra. Estava ali de bobeira, olhei o Jó, vou lá. É isso que o diabo faz. Sem propósito, ele só arruma confusão. Uma pessoa sem propósitos na vida, ela está suscetível às confusões. Você quer saber? Tem de gente que arrumou confusão, que tem de gente que enfiou em problema que não era para estar ali. O Espírito Santo fica: Senhor, eu dei instrução, mas não ouviu, não creu, não acreditou. Então o Espírito Santo ele começa a nos conduzir, a testemunha fiel. Aí ele termina dizendo o quê? Para que te possa justificar. Quem é que nos justifica? Deus. Não fique esperando o homem justificar você, meu irmão. Você vai perder tempo, vai se aborrecer. Mas quando você começa a entender: não, eu tenho um propósito, eu tenho uma razão, eu estou diante de um Deus que me justifica, eu tenho já uma palavra ao meu favor, eu tenho a testemunha, eu tenho advogado.
eu posso perder a casa? Não. Já? Baixa o martelo, aquilo é seu. Aí você toma posse, irmão, todo feliz da vida. As coisas ao seu redor mudam. Você começa até a olhar a vida de um jeito diferente. Poxa, eu não tinha percebido isso aqui. Aí, irmãos, desculpa a expressão que eu vou usar, mas não estou te xingando não, tá? Mas o seu faro espiritual fica até aguçado. Você sente cheiro de confusão de longe, você, ó, sai fora. Você vê o problema te rondando, sai fora. Você começa a entender a realidade das coisas. Você começa a ter uma grandeza de Deus em você operando de tal maneira que você já chega com total certeza diante dele. Vamos ver isso em Hebreus 11? Vamos lá? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu gosto muito de usar ele para tudo. É igual o salmo. O salmo você usa para tudo. Ah, pastor, mas é só para comida salgada, né? Você acha que é só para comida salgada? Serve o salmo? Hebreus 11, 6. Faz um bolo e não põe uma pitadinha de sal não para ver que bolo ruim que vai ficar. O sal, ele aguça o sabor. O sal, ele serve para tempero, realçar sabor, fazer um azeite esfoliante, os pés cansados, um balde de água quente, né, pastor? Um balde de água quente com salzinho dentro, faz maravilhas para os pés. Tudo que Deus faz é bom. Até Jesus falou, o sal é bom. Acharam aí? Hebreus 11, versículo 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-me, porque é necessário que aquele que se aproxime. Até quando você vem para a igreja, vim por vir para perder tempo. E tem um propósito: unir a fé, aprender. Lembra do Davi? Ele queria estar no templo para aprender não só a adorar, mas aprender com a vida. Olha aqui, ó. Sem fé é impossível agradar-me, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quando eu falo que Ele existe, eu também tenho uma palavra para colocar junto: que Ele é suficiente. Porque não adianta buscar algo impossível nas mãos de Deus e ao mesmo tempo confiar que outra pessoa vai fazer. Então eu entendo, Deus existe, mas Ele não está sendo suficiente. Então vou buscar outros meios. Está errado. Se você colocou algo nas mãos de Deus, você tem que crer que Ele existe, Ele é suficiente. E diz mais ainda: e que é galardoador, ou seja, recompensador nos que o buscam. Então, quem vai bater o martelo para você, te dando causa ganho? É quem você foi buscar para executar a justiça. Quando você se aproxima de Deus, quem é que vai responder a oração? É Deus. Quem é que vai te livrar dos temores? É Deus. Então você começa a entender a grandeza desse Deus que nós servimos, do quanto Ele é maravilhoso. Ele está aqui dando diretrizes para você. Vai para o versículo 1 agora. E essa fé que você precisa se aproximar é essa. Ora, a fé é o firme fundamento. Ou seja, quer dizer que não se abala. Se você tem se abalado com alguma coisa nessa vida, sua fé ainda não está firmada. Ah, pastor, vem um vento, vem a perseguição, vem isso, vem aquilo. Em quem você está construindo a sua fé? Na rocha que é Cristo ou nas areias da vida? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, sem falar são argumentos, né? A prova das coisas que não
se vê. Então eu começo a enxergar primeiro, irmãos, com os olhos da fé. Eu não tenho que esperar acontecer para eu crer. Eu tenho que começar a olhar com os olhos da fé. Eu já tenho que olhar pela palavra. A palavra de Deus diz que o Senhor já me abriu uma porta. Então eu não tenho que enxergar uma porta fechada. Eu já tenho que começar a trazer a minha imaginação. Porque assim como nós imaginamos, assim não é. Da maneira que a gente imagina. Por isso que pensamentos, irmãos, os pensamentos são muito importantes na vida cristã. Porque da forma que você pensa, que a pessoa ela pensa e age, se ela não pensa, ela vai fazer de qualquer maneira. Mas se ela para, como Jesus diz, né? Calcula ali, vai dar para fazer, eu tenho condições para fazer, ela vai ter uma certeza para levantar o edifício. Mas se a pessoa não parar para pensar, trazer os pensamentos positivos, se ela começar a enxergar só as durezas da vida, se ela fazer igual o Salomão fala, se ela ficar olhando para o vento, ela não vai semear nada. E sem semeadura não há o quê? Colheita. E a colheita, irmãos, o fruto, ele é primordial para o nosso sustento. É ele que nos alimenta. Então nós temos que começar a colher os frutos da justiça de Deus. Começar a colher frutos que vão sustentar a nossa vida espiritual, nossa vida familiar. Começar a buscar os frutos do Espírito. Eu tenho que ter pensamento positivo. Mas tem gente que só pensa em coisa ruim. O semblante muda. Por quê? Porque você recebe aquilo que é seu direito. Vamos aqui para Isaías capítulo 26. Vamos lá? Isaías 26. Então, todos esses fundamentos da palavra de Deus, você tem que começar a trazer para a sua vida. Isaías 26. Vamos lá? Em nome de Jesus. Versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Que diz: Tu conservarás em paz aquele. É para qualquer um? É para qualquer um? Não. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Está pensando agora da bezerra está conservado? Não. Está pensando em tragédia, nas perdas do passado, nas coisas futuras, cheio de ansiedade, temendo o dia de amanhã? Está conservado em paz? Não, está agitado. Não dorme direito, não come direito. Está sempre pelos cantos pensando, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, ao passo que com fé nós nos aproximamos dele, crendo que ele existe, temos a fé das coisas que se esperam, entremos em juízo juntamente com ele, vamos apresentando dia após dia as nossas razões, o porquê disso, o porquê daquilo. E quanto mais a gente se aproxima em confiança, mais conservados ficamos em Cristo. Mais a nossa mente será preservada. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele declara que até os nossos pensamentos serão guardados em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Jesus ele se preocupa até com a nossa mente. A gente conservar aquilo que é bom, pensar naquilo que dá fruto, que traz positividade, boas energias, bons frutos. Eu sempre, quando olho para essa palavra, irmãos, eu lembro de um pote de azeitona. Então, o que tem a ver um pote de azeitona com essa palavra? Conserva, irmãos. O que faz o pote de azeitona durar anos e anos? O conservante que tem dentro, aquele líquidozinho que está lá no pote de azeitona. Ah,
pastor, aquilo é salgado, né? Mas o conservante que está dentro daquela aguazinha da azeitona, que também é aproveitável, até aquela aguazinha tem um conservante, faz aquela azeitona durar anos e anos. Quando o Espírito Santo, que é o nosso conservante espiritual, está atuando em nós, a nossa mente está guardada. O diabo não tem acesso. Então nós nos tornamos um vidro de azeitona espiritual. Amém? Olha que coisa linda. O azeite do Espírito Santo. A azeitona produz azeite. Você vai começar a produzir coisas boas. Porque se não tem um conservante, o que acontece? Estraga. Não serve para nada. Não dá fruto bom. Olha que coisa interessante. E ele diz mais aqui no versículo 12: Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Aí eu completo com a palavra que Deus deu para mim: sem mim nada podeis fazer. Toda a obra da nossa mão será abençoada, começando aqui, ó, no pensamento. Quem diria, né? Quem diria? Quando estamos conservados na fé, no Espírito, trazendo boas coisas para o nosso dia a dia, e até a palavra que sai da nossa boca, ela produz, irmãos, fruto de justiça. Se a palavra que sai de dentro de nós, ela é boa, ela se torna até uma cura para uma pessoa que está ao meu lado. Como assim? Porque, irmãos, o que acontece é que muita gente se consola. Eles entendem que o ombro amigo é para se consolar nas suas mazelas, nas coisas ruins. Mas se você está cheio do poder de Deus, na certeza de fé, pensamento positivo, e você está enfrentando uma dificuldade, mas certo que a vitória vem. Amém? Você encontra uma pessoa que está do mesmo jeito que você. Aí a pessoa vem: estou passando por isso, isso e isso. Em vez de você abraçá-la e oferecer o ombro amigo para dizer: eu também estou, vamos chorar junto. Não, você enche aquela pessoa de esperança. E o que está dentro de você começa o que? Transbordar. Aí você fala: olha, eu também estou passando a mesma coisa, mas o Deus que eu sirvo está me ajudando, eu vou vencer, você pode vencer também. Mas quem não está cheio, não está conservado, eu ouvi dizer que a pessoa até morre disso. É o mal do ouvido. A pessoa estava ruim, aí o último fio de esperança que tinha, acabou. Mas a boca só pode falar do que o coração está cheio. Sério, pastor? Jesus disse que no dia do juízo final, nós daremos conta das nossas palavras. Certo? Seríssimo. Se a pessoa tivesse um entendimento disso, ela falaria menos e ouviria mais. Mas as palavras foram só palavras sendo usadas para desmotivar, para chatear, para matar a chamada, para destruir família, para amaldiçoar, para condenar. Por isso você tem que entrar junto em juízo com Deus. Porque o juízo sem Deus traz condenação. Mas o juízo, quando você entra com Deus, te traz uma certeza de vitória. Porque a fé continua e sempre vai continuar sendo a certeza das coisas que se esperam, provando aquilo que ainda a gente não vê. Mas com os olhos da fé eu já posso enxergar. Eu já tenho um lugar que eu quero chegar. Já começo a imaginar isso. Como seria a minha vida naquele lugar? Como seria a minha vida atravessando aquela porta? Como seria a minha vida fazendo tal coisa? Como seria a minha vida em liberdade, sem um espírito da enfermidade, sem isso, sem aquilo? Eu começo a trazer coisas grandiosas para dentro da minha mente. E a minha mente começa a ser conservada em paz. Ou seja, nem na minha mente o diabo tem acesso.
E nem se outra pessoa chegar do meu lado e falar um monte de coisa, vai ter acesso à minha mente. Porque a mente está blindada. Romanos, vamos lá, Romanos 12, 2. Para a gente encerrando aqui. Romanos capítulo 12, versículo 2. O Senhor tem uma preocupação com a mente que você não tem nem noção. O cérebro é que comanda tudo, irmão. Comanda tudo. Não funcionar bem, o corpo não obedece, né? Romanos 12, 2. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo. O que é o mundo? A normalidade. É normal o divórcio, é normal ficar doente, é normal ficar pobre, é normal estar na miséria, é normal isso, é normal vir nas drogas, é normal a prostituição, é normal, acontece nas melhores famílias. O que o apóstolo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo? Não os conformeis com este mundo. Pastor, o que eu sozinho posso fazer? Quem sou eu, meu filho do pão? Meu irmão, você é muita né? Bom, olha aqui, ó. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovar-nos. Está vendo essa mesa aqui? Esse dia eu fui tentar arrastar, eu bateu de não ter. Mas, por um tempo ela vai aguentar. Amém? Você tem fé? Eu tenho. Um tempo ela vai aguentar. Mas daqui a um tempo ela vai precisar de quê? Reforma. Se eu quiser continuar utilizando ela. Um tempo ela até aguenta. Mas vai chegar um tempo que ela vai precisar de reforma. Mesmo que eu reforme essa mesa, ela vai virar cadeira? Não, ela vai continuar sendo mesa. Meu irmão, você vai continuar sendo você mesmo. Porém com atitudes e mentalidade diferente, quando você passa pela reforma. A verdade, o Evangelho é uma reforma. A meados dos anos 80, 90, quase chegando nos anos 2000, o que se dizia dos evangélicos era o quê? Não vá a uma igreja evangélica porque lá eles fazem lavagem cerebral. Vocês lembram disso? Já ouviram essa história? Crente faz lavagem cerebral. Não vai na igreja não, eles vão fazer lavagem cerebral. Né? Como eu era pequeno, não entendia, eu achava que eles iam enfiar uma mangueira no ouvido e lavar a cabeça por dentro. Né? Sem noção, porque criança tem noção, né? Mas tem muito adulto que pensa isso também. E acha que seguir a Cristo vai enfiar uma mangueira aqui para lavar o cérebro. Não, nós vamos transformando o nosso dia a dia. Nós, com a ação do Espírito Santo, vamos entendendo o que é bom e o que não é. Não precisa de ninguém, irmãos. Não precisa de ninguém falar o que a gente deve fazer. O Espírito Santo é que ensina. Jesus falou: o Espírito Santo há de ensinar o que você deve fazer. Eu não tenho que te ensinar a viver. Eu tenho que te ensinar o caminho para você receber essa renovação e se transformar na vida. Esse é o meu propósito. Te levar até o caminho. Mas decidir caminhar é você e Deus. É escolha sua. Então, quando nós renovamos o nosso entendimento, o que acontece aqui? Para que experimenteis qual seja o quê? Boa. Então você já entende que tudo que vem de Deus é o quê? É bom. E diz mais o quê? Agradável. Ah, pastor, isso aqui me desagrada, então não é de Deus. Porque a bênção de Deus enriquece. Ela não traz dor para ninguém. Se tem algo na sua vida que está te acumulando em dor, já pode escrever: isso aqui não é de Deus para mim. Senhor, renova minha mente, conserva minha mente em paz, para eu dar um passo na certeza de vitória. Então você vai andar para frente assim, em poucos meses, aquilo que você não conseguiu em anos da sua vida. Põe minha mão no fogo por isso. 25 anos pregando o Evangelho. Põe minha mão no fogo por isso. Que Deus não muda. Ele é imutável, não muda.
E aí ele disse: perfeito, é isso que diz aí, ó, seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus preparou para nós, irmãos, é perfeito. Só você ir lá e olhar o jardim do Éden. Era tudo perfeito. Quem foi que arrumou sarna para ser coçada? O próprio homem. Quando decidiu andar fora da direção de Deus. Quem é que arruma os problemas para a gente? A gente mesmo. Falta de direção. Satanás só contribui. Ele joga lá, né? Joga sereia. Pouca fim. A decidir a fazer contigo. Nós temos liberdade. Então, se você quer experimentar o que é bom, que é agradável, que é perfeito, que vem de Deus, é decisão sua. Uma coisa pedi ao Senhor, e eu a buscarei. 3 de João, versículo 2 diz isso. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Que você tenha saúde. Como bem vai a tua alma. Perfeição. A perfeição de Deus se resume ali. Desejo que te vá bem em todas as coisas. Onde você botar a mão? Aonde você botar a ponta do pé? O que você for fazer? Desejo de Deus é que você esteja bem nisso. Desejo que você tenha saúde. Porque sem saúde você não desfruta de nada. De nada. Eu vou olhar aqui. E aí, irmãos, presta atenção aqui. Vou voltar aqui. E sem saúde você não desfruta de nada. Tem gente que tem uma vida inteira para construir um casarão. Aí não consegue desfrutar da casa porque está doente. Não aguenta nem limpar a casa que Deus deu porque está doente. Isso é perfeição de Deus? Isso é bom? Isso é agradável? Então Deus dá saúde para você desfrutar daquilo que você está fazendo. Assim como bem vai a tua alma. Você pode fazer tudo de bom nessa vida, desfrutar de tudo que Deus tem para você, tendo boa saúde, sem perder a sua espiritualidade, sem perder a sua comunhão com Deus. Eu até preguei isso semana passada e eu estava até falando, às vezes a pessoa chega, Deus abre a porta, Deus me dá emprego, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus é fiel, irmãos, Ele faz. Ele faz. Aí a pessoa sonda a igreja, no lugar que ela aprendeu a abrir portas. Ela aprendeu a entrar em juízo, a lembrar das promessas de Deus. Aí ela diz: pastor, eu estou subindo porque eu estou trabalhando muito. Não tenho tempo de ir à casa de Deus. Ué, a bênção então virou o quê? Maldição. Desejo que ele vá bem em todas as coisas, tenha saúde, como bem vai a sua alma. Será que a alma da pessoa está boa? Está sendo alimentada? Não. Está vendo o vendaval, leva emprego, leva tudo. A pessoa tem força para lutar, porque ela não está sendo alimentada, ela não está conservada em paz. Ah, pastor, eu orei para Deus me tirar aquele barraquinho, para eu sair do aluguel, para eu ter uma casa, a casa dos meus sonhos, bonita, de vidro, de telhado colonial, piscina, gramado, jardim, um pomar, 3 quartos, suíte, 3 banheiros para visita, não sei para quê. Porque a gente vai passando o tempo, em vez de aproveitar a vida para se matar para ir para casa, não é mais ou menos. É o desejo. Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Aí a pessoa trabalha a semana inteira. Você acha que ela limpa a casa no sábado sozinha? Então, desse tamanho? Não. Dá conta não. Aí ela vai ter que limpar no domingo. Domingo eu vou orar, vou nada. Vou limpar a casa. Vou no culto da noite. Mas aí já está todo cansado, todo arrebentado. Tem que descansar para segunda-feira eu tenho que trabalhar. Você acha que vem para a casa de Deus? Porque mudou as prioridades. Davi disse: não me dê nada a mais para que eu não peque contra ti, nem a menos para que eu não fique revoltado. Me dê na medida certa. Por isso que Deus te dá
toda boa obra das suas mãos, saúde, com o bem da tua alma. Você pode desfrutar de tudo. Você pode ter boa saúde para isso, sem perder a sua comunhão com Deus. Amém? Então guarde isso no teu coração hoje, tá bom? Coloca tudo isso, coloque uma balança justa, e aí você fala com Deus: Senhor, será que eu não estou pesando mais para um lado do que para o outro? Será que eu estou dando o passo certo na fé? O que será que eu estou fazendo? Então é nessa hora que você precisa buscar mais de Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Deixa eu fazer uma breve oração com você. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que ouvimos e falamos aqui na tua presença são os desejos do teu coração para nós. E que essa pessoa, Pai, ela tenha consciência tão clara, uma mente tão conservada em paz, que ela tem o entendimento que ela precisa estar juntamente contigo, seja para lembrar das tuas palavras, promessas, seja para seguir uma direção, seja o que for. O segredo é andar contigo, e o Senhor vai conservar a mente em paz, vai abençoar a obra das mãos, vai dar saúde, meu Deus, para desfrutar de tudo. E ainda ela vai ter comunhão contigo. E ela vai ter aquele carinho de abrir a boca dela, porque ela já está tão cheia das coisas do Senhor. Ela vai começar a repartir até com quem não tem. Palavras de fé, de esperança, pensamentos positivos, e até aqueles problemas que em determinado ponto da vida ela adquiriu sem uma direção, ela vai começar a desenrolar aquilo. Ela vai ser uma pessoa resoluta. Ela vai ser uma pessoa que traz solução em vez de problema, que traz resultados. Ela vai ser uma pessoa tão usada nas mãos do Senhor, porque a mente dela está sendo renovada todo dia. Ela não está presa ao passado, ela não está presa em datas, ela não está presa em nada. Ela está apegada a ti, porque o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E ó Senhor, é o Senhor que nos dá a paz, e é o Senhor que realiza todas as obras das nossas mãos. Estamos aqui nessa mini vigília, dai uma bênção. E talvez a maior bênção que essa pessoa precisa é entendimento. Quando ela entender que a palavra de Deus garante a cura, ela não vai orar pedindo cura, ela vai declarar: a cura já é minha, eu tomo posse. Ela vai entender que prosperidade é dom de Deus, e ela vai dizer: Senhor, obrigado por esse presente, porque dom é um presente, só Deus dá. E quando a pessoa tem entendimento, ela sabe que sem fé ela não consegue agradar ao Senhor. Então ela vai começar a se aproximar crendo. E ela vai entendendo que o Senhor existe. E ela vai mudando tudo. E aí ela consegue entender que tudo que o Senhor fez, preparou para ela, é bom, é perfeito, é agradável. Com entendimento, com sabedoria, com conhecimento, a casa se firma. Mas quando não há entendimento, tudo se derruba. A obra das mãos é destruída. E ela entendeu. Ela precisa lembrar, entrar em juízo. Ela precisa apresentar as razões, e o Senhor irá justificar. E ela entende. E ela entende isso agora. Ela precisa se aproximar crendo. A recompensa está no Senhor. A fonte é o Senhor. Quem sacia a sede é o Senhor. Não é alguém, é quem crê. Eu espero, Pai, que essa pessoa creia no dia de hoje. Porque no que se diz hoje, ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.
sua mente está sendo transformada para coisas maiores. E que Deus, Ele está ali com você. Jesus diz: o Pai está comigo, porque o que eu faço o agrada. Quer agradar a Deus? Fica na palavra dele, guarda a palavra dele. Jesus disse: conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Que você seja liberto agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?